Tiffany riu e disse: sim, papai, nós vamos ver alguns vestidos interessantes e de grife hoje, mas não se preocupe, eu não vou gastar uma fortuna neles. Leonardo Patrick olhou com carinho para sua única filha. O empresário estava orgulhoso por ter conseguido educá-la na modéstia e na habilidade de administrar o dinheiro corretamente. Mas mesmo assim, às vezes havia casos em que Tiffany levava o termo economia muito ao pé da letra. Querida, você sabe que eu faria qualquer coisa pela sua felicidade, certo? Você já tem tudo pronto para o casamento? Perguntou ele. Já te disse 1000 vezes, papai. Ele é o meu único e verdadeiro amor. O fato de termos nos conhecido é 1 em 1 milhão. Eu me lembro, começou ela. Eu sei, interrompeu Patrick, levantando as mãos conciliadoramente. Não é sobre isso que eu quero falar agora. É sobre você. Não tenha vergonha de me pedir qualquer coisa que você acha que precisa para o seu casamento. Afinal, eu ganhei todos esses milhões para quê? Havia tanta ternura e calor nos olhos da garota sentada em frente a ele na mesa de jantar, quanto no do homem rico. Seu coração doía ao olhar para Tiffany. Ela parecia incrivelmente com sua mãe. Obrigada, papai. Você é o melhor, ela disse. E quando se levantou, se inclinou sobre a mesa para abraçar Leonardo Patrick. Tiffany beijou seu pai na bochecha e correu para seu quarto para se preparar para as compras pré-casamento. Querida, você deveria saber que sinto muito por sua mãe não estar aqui com você. Tenho certeza que ela ficaria feliz em ver sua filha crescida, inteligente e bonita, falou o empresário com um pouco de tristeza. Vanessa, esposa do milionário, morreu quando a menina tinha apenas 4 anos. Infelizmente, ela não conseguiu lidar com as consequências de uma doença hereditária grave que afetava seu sangue. A doença, que estava latente no corpo da esposa do empresário por todos esses anos, de repente começou a progredir com uma velocidade tremenda. Os médicos simplesmente não tiveram tempo de fazer nada. Ela se foi em poucos meses e o dia de sua morte se tornou um dos mais sombrios da vida de Leonardo Patrick. Desde então, ele criou Tiffany praticamente sozinho, empregando apenas babazocas jacais. Mais tarde, quando a menina tinha idade para ir para a escola, ele contratou uma governanta maravilhosa para cuidar dela e ajudá-la com seus estudos e atividades. Felizmente, Tiffany entendeu desde muito jovem o trabalho responsável que seu pai fazia, então não lhe deu muito trabalho para criá-la. Tiffany cresceu e se tornou uma menina muito brilhante, séria e avançada. Tiffany se formou na escola e entrou facilmente em uma das universidades mais prestigiadas da capital. Leonardo Patrick fez fortuna trabalhando duro e honestamente. Ele começou de baixo, trabalhando como funcionário de meio período em um banco. Aos poucos, graças à sua perseverança e responsabilidade, ele construiu sua carreira e se tornou um gerente de rede de sucursais regionais de um grande banco holding. Mas isso teve um preço, sua saúde foi severamente comprometida ao longo dos anos. Administrar um gigante financeiro tão grande sempre foi problemático e, em alguns casos, até mesmo perigoso. Os concorrentes do empresário estavam constantemente em alerta, esperando o momento em que Leonardo Patrick cometesse algum erro grave que abrisse uma brecha para que eles se apoderassem de seu poder e de seu capital. Não era de se estranhar que, em seus anos respeitáveis, o homem começasse a reclamar com mais frequência de sua saúde precária. Seu coração disparava e sua pressão arterial subia tanto que ele precisava pedir ajuda médica. E então, em seu último ano de faculdade, Tiffany conheceu Joe, seu futuro noivo. Para Leonardo Patrick, foi uma total surpresa, pois até pouco tempo atrás sua amada filha se dedicava exclusivamente aos estudos, e nunca havia pensado em namorados. E de repente, conforme ela contou a ele posteriormente, em uma das festas estudantis que ela inicialmente não quis ir, Tiffany conheceu um cara estranho e esguio, cujos olhos azuis escuros a cativaram completamente. Pai, você acredita? Eu perguntei ao Joe porque ele se interessou por mim e ele disse que colocou um álbum de recortes com seus poemas na minha bolsa. E também um livro do Hemingway. Ele é meu escritor favorito. Deus, você não pode imaginar como eu fiquei nervosa naquela época. Quase ninguém lê poesia clássica hoje em dia. E Joe contou ela animadamente a seu pai. E sua filha começou a contar a ele todos os tipos de fatos sobre o garoto. Eles ouviam a mesma música, tinham os mesmos gostos literários e cinematográficos,
Ele se formou na mesma faculdade que Tiffany, apenas um ano antes. Resumindo, havia um idílio entre eles. Leonardo Patrick não se atreveu a dizer uma única palavra contra, quando Joe foi até ele pedir a bênção e a mão da filha ao mesmo tempo. O próprio empresário não gostou muito do noivo. Havia algo que incomodava Leonardo Patrick. Ele não conseguia explicar, mas às vezes parecia-lhe que o jovem não fazia mais do que bisbilhotar sua casa. No entanto, ele não poderia estragar a felicidade de sua filha com as próprias mãos. É verdade que, com o coração pesado, o pai abençoou o jovem casal e assumiu a maior parte das despesas do casamento. Uma limusine rosa perolada estava dirigindo suavemente pela rua principal da cidade, e na frente dela estavam 3 outros carros estrangeiros brancos como a neve. Tiffany estava vestida com um lindo vestido branco com bordados feitos à mão e muitos cristais cintilantes. Ela segurava o tradique jacal buquê de noiva e tremia de ansiedade antes do acontecimento principal de sua vida. Em apenas 1 hora, ela e Joe estariam no cartório para a cerimônia, após a qual se tornariam oficialmente marido e mulher. Tiffany estava impaciente para colocar a aliança de casamento no dedo. Em seguida, os noivos, juntamente com todos os convidados, iriam a um restaurante previamente alugado para esse dia, onde, ela tinha certeza, seu pai os esperava com um banquete inesquecível para 120 pessoas e um mar de diversão. Tiffany sorriu e colocou a mão sobre a dele. Joe se distraiu de seus próprios pensamentos e olhou ansiosamente para sua amada. "Está tudo bem?" perguntou ele. "Sim", disse a garota e então apertou levemente os dedos dele. "Você é tão atencioso." "Sou eu ou você está mais nervoso do que eu?" perguntou Tiffany sem segundas intenções, pois ela se sentia da mesma forma. Agradava-lhe pensar que ela e seu escolhido combinavam até mesmo em coisas tão pequenas. "É claro que estou", ele respondeu com um sorriso. "Esse dia tem que ser o mais perfeito possível. É uma pena que Leonardo Patrick não possa vir." "Sim, eu também", disse Tiffany com um suspiro. "Mas eu prometi a ele que nós faríamos a sessão de fotos mais linda de todas. Eu quero que meu pai veja nossas fotos mais tarde." O pai de Tiffany relutantemente teve que ficar em casa, pois na manhã anterior sofreu um problema cardíaco grave e seu médico pessoal o aconselhou a evitar esforços extenuantes e álcool, o que dificilmente seria possível na celebração do casamento de sua amada filha. "Está tudo bem, Tiffany, não se preocupe", o empresário disse à sua filha noiva. "Eu vou descansar um pouco e logo estarei como novo." O homem sorriu fracamente para Tiffany. Ele ficou muito triste por não poder ver sua filha em um vestido de noiva, mas a saúde de seu pai era mais importante para ela. De repente, a limusine dos recém-casados parou. Tiffany não percebeu imediatamente o que havia acontecido. Então ela abaixou a janela e enfiou a cabeça para fora para ver o motivo da parada repentina da procissão. Era um idoso sem-teto na casa dos 50 anos que atravessava lentamente a rua na faixa de pedestres, arrastando um velho carrinho de bebê atrás de si. A princípio, Tiffany pensou que era uma criança, mas quando o mendigo parou no meio da estrada, ela viu claramente garrafas vazias e um grande pedaço de papelão saindo dele. A filha do empresário sabia que os moradores de rua costumavam usar esses carrinhos como um dispositivo auxiliar, onde eles poderiam depositar restos de vidros e outros materiais recolhidos em aterros, que poderiam então ser levados para pontos de coleta e trocados por dinheiro. O morador de rua não parecia ser um alcoólatra, mas se movia muito lentamente. Parecia desorientado e mal conseguia distinguir o que estava acontecendo ao seu redor. Tiffany observou que o mendigo estava vestido, embora esfarrapado, mas limpo e arrumado. Então não era por causa de ter ingerido alguma substância alcoólica. A noiva pensou que talvez ele estivesse doente. Por isso ele foi tão cuidadoso para não cair no meio da estrada. "O que está bisbilhotando aqui? Anda rápido, não está vendo que está chegando um casamento?" gritou o motorista da limusine, empurrando o pobre mendigo. Joe também estava visivelmente nervoso. Ele tentou olhar pela janela, depois se sentou. "Vamos chegar logo?" perguntou a noiva, tristemente. "Como é que eu vou saber? Estamos presos aqui como uma mosca na teia." O motorista bateu no volante em desespero. A buzina soou estridente e nesse momento o mendigo se virou para a limusine. Quando encontrou o olhar de Tiffany, o homem congelou por alguns segundos.
Olhou para a garota em silêncio e então seus olhos se encheram de lágrimas. Jane, filha, gritou de repente e depois correu em direção à noiva. Tiffany não sabia o que responder. Filha querida, por que você não me disse antes? Eu quase te enterrei. Deixe-me pelo menos te abraçar, o idoso continuou falando e ao mesmo tempo tentou abraçar a atordoada Tiffany. Um momento, tio, a noiva escapou habilmente de suas garras. Eu não sei o que aconteceu, mas eu não sou sua filha e meu nome não é Jane. O mendigo parou, olhando para a garota com uma tristeza indescritível em seus olhos. Você não quer mais me conhecer, né? Quem precisa de um velho vagabundo? Ele disse. Tiffany chamou pelo noivo assustada e o jovem saiu da limusine. O que você está fazendo? Perguntou ele abruptamente. Eu já te disse que você está errado. Pare de falar besteira. Você assustou minha noiva. Será melhor você sair daqui antes que eu te dê um tapa. O idoso olhou para ele como se não visse nada na frente dele. Não fale comigo assim, jovem, ele disse devagar. Afinal, eu sou muito mais velho que você e mereço respeito. O tom de Joe era alto e de repente ele deu um soco no senhor. Tiffany, ao sair correndo do carro, mal conseguiu segurar o noivo, pois viu que o mendigo estava com febre alta e tosse. As manchas vermelhas nas bochechas do homem e os leves calafrios que o deixavam instável falavam por si mesmos. Por que você fez isso? Ela perguntou pela primeira vez com reprovação ao noivo. O homem precisa de ajuda. Você não vê que ele está doente? Tiffany sentiu muito pelo idoso. A garota, embora rica, tinha um bom coração e sempre simpatizava com aqueles que passavam por uma situação difícil. Devemos chamar a polícia, ela disse. Eu sou ele. Ele balançou a cabeça obstinadamente e disse, nunca se sabe o que aquele velho rato tem em mente. Deus, que bobagem você está falando. Tiffany balançou a cabeça. Ele me confundiu com a filha dele. Foi só isso. Quem sabe se ela desapareceu ou algo pior. Não posso deixar assim. Com essas palavras, a noiva se aproximou de um dos carros brancos, tirando um par de notas grandes da bolsa, entregou-as ao motorista. Aqui, por favor, pegue o dinheiro e leve este homem para o hospital. Tiffany acenou para o mendigo, que ainda estava parado ali com a cabeça baixa e cambaleando com a febre que queimava dentro dele. Com uma mão, o sem-teto ainda segurava seu carrinho de bebê, como era seu costume, e com a outra ele estava tentando enxugar as lágrimas que continuavam rolando por suas bochechas secas. Sem problemas, vamos torná-lo perfeito, Tiffany Patrick respondeu ao motorista e ajudou o mendigo exausto a entrar no carro. Enquanto eles se afastavam, Tiffany involuntariamente tocou a testa. Sua cabeça também doía de preocupação. Ela respirou fundo várias vezes para se acalmar e ouviu a voz descontente de seu futuro marido atrás dela. Tiffany, vamos nos casar hoje ou não? Já estamos 20 minutos atrasados por causa daquele vagabundo. Tiffany olhou para Joe pela primeira vez desde que eles se conheceram, e se perguntou se ela conhecia o homem com quem pretendia se casar. Tiffany decidiu que ele estava agindo de forma tão agressiva porque estava preocupado com o casamento e também porque ele sabia que o mendigo poderia machucá-la de alguma forma. Apesar do desfile nupcial ter atrasado um pouco, o casamento de Joe e Tiffany aconteceu e até o último momento ele agiu como se o comentário da moça sobre o idoso o tivesse ofendido profundamente. O jovem só se acalmou quando o oficial do registro civil anunciou que eles eram marido e mulher. Quando ele colocou o anel no dedo de sua agora legítima esposa, ele relaxou visivelmente e disse com alegria para a noiva e todas as testemunhas: "E agora, meus amigos, o restaurante nos espera." Os convidados aplaudiram, e toda a multidão começou a se mover em direção à saída, deixando os felizes noivos passarem. O resto do dia foi passado no elegante restaurante, curtindo a bela música ao vivo que Leonardo Patrick havia encomendado para sua filha, a comida maravilhosa e os divertidos concursos organizados pelo cerimonialista. A única coisa que mantinha a jovem noiva acordada era pensar no pobre vagabundo que ela mandara para o hospital. A moça ficou comovida com a sinceridade das palavras dele sobre a filha desaparecida. Ela pensou em como seu próprio pai teria se sentido se algo assim tivesse acontecido com ela. Alguns dias depois, Tiffany decidiu visitar o mendigo e ver se ele precisava de mais ajuda. Depois de perguntar ao motorista o endereço do hospital onde ele tinha levado o homem,
Tiffany agiu por impulso e dirigiu até o hospital sem pensar duas vezes. Quando chegou lá, a primeira coisa que fez foi procurar o médico-chefe para saber o que realmente tinha acontecido com o mendigo. Ele explicou a situação e perguntou se podia visitar o homem. Não precisa se preocupar com o estado dele, ele é um sobrevivente. Embora ele tenha chegado até nós em um estado muito grave, ele está se recuperando. Ele tem pneumonia em estágio avançado e se não tivesse sido trazido para cá, poderia ter morrido. Nós demos a ele toda a medicação necessária por via intravenosa e injeções, mas ainda há risco de mais inflamação, disse o médico. Em seguida, ele levou Tiffany até o quarto do mendigo e bateu suavemente na porta antes de entrar. Harry Walker, você tem uma visita, anunciou ele. Os olhos do mendigo brilharam de alegria assim que ele viu Tiffany. Jane, minha filha, é você? Entre, que prazer em vê-la, disse ele. Tiffany ficou surpresa, mas reconheceu o nome do homem. Ela sorriu modestamente e entrou no quarto, sentando-se na cadeira ao lado da cama do homem. Harry Walker, eu não sou Jane. Meu nome é Tiffany e sou filha do empresário Leonardo Patrick. Por que você acha que eu sou sua parente? Perguntou ela. O homem tentou sorrir, mas hesitou ao ver que a garota o encarava com curiosidade. A alegria em seus olhos começou a se apagar como a chama de uma vela que se extingue. Como é possível? Eu te conheço desde que você era um bebê, disse ele. Você ainda se lembra da sua mãe? Harry Walker olhou para a garota com esperança, mas ela balançou a cabeça. Eu não sei do que você está falando. Minha mãe morreu quando eu tinha 3 anos e eu fui criada pelo meu pai desde pequena. Eu não posso ser sua filha, você deve estar confuso, disse ela. O homem pareceu finalmente perceber que a garota sentada à sua frente não era sua filha. Esfregando o rosto com a mão, ele perguntou a Tiffany cansado, então por que você veio? Não pense que eu não estou grato por você me trazer ao hospital e pagar pelo meu tratamento, mas se você não é Jane, o que você quer de mim? Tiffany olhou para Harry Walker com sinceridade e compaixão. Eu quero te ajudar, mas primeiro eu preciso saber como você acabou na rua. Talvez eu possa fazer algo por você, disse ela. Ele suspirou pesadamente e levantou as mãos. O que você pode fazer por mim? Eu sou culpado pelo que aconteceu comigo, disse ele, enrugando as mãos de vergonha sobre a colcha. Ele devia estar muito nervoso e então começou a contar sua triste história. Tudo começou há 3 anos. Naquela época eu ainda era um homem normal. Tinha um bom emprego na siderúrgica, uma linda mulher e minha filha Jane, minha maior alegria na vida, disse ele, olhando para Tiffany novamente, mas desta vez com pesar. Foi então que tudo aconteceu. Minha esposa Valéria e eu não sabíamos o que fazer. Jane trabalhava como gerente em uma agência de viagens que vendia passeios para áreas protegidas e cidades vizinhas. Ela organizava várias excursões, gostava muito do seu trabalho e adorava viajar. Um dia, os patrões mandaram-na numa viagem de negócios. Ela teve de ir de comboio, pois era mais barato. Minha filha levava uma grande soma de dinheiro consigo, e eu tentei dissuadi-la da viagem o melhor que pude. Eu não confiava naquele lugar. Meu coração ficou apertado quando ela partiu. Como uma jovem podia viajar sozinha com tanto dinheiro? Harry Walker enxugou com o punho as lágrimas que vieram aos seus olhos quando ele lembrou da filha, e depois continuou. Ela nunca chegou na maldita cidade. Valéria e eu nunca descobrimos o que aconteceu com ela. Minha esposa ficou doente por 6 meses, pois a polícia não conseguiu encontrar Jane. Mas também não conseguimos enterrá-la, pois não havia corpo. O morador de rua cerrou os punhos de raiva e murmurou em meio às lágrimas. Meu Deus, como tudo é injusto neste mundo. Ela era uma alma pura, não enganou ninguém e nunca fez mal a ninguém. Pelo contrário, ela só tentou fazer o bem a todos. Harry Walker soluçou baixinho e falou com voz fraca. Valéria morreu de um ataque cardíaco 1 ano depois, deixando-me sozinho. Deus, como eu sinto falta delas. Tiffany sentiu pena dele sinceramente. O homem acenou com a cabeça e terminou sua história. Eu não aguentei muito tempo depois que ela morreu. Eu estava tão bêbado que não conseguia acordar por dias. Eu esperava morrer dormindo e ir direto para as minhas garotas. E então eles vieram, agentes imobiliários corruptos. Eles me drogaram. Eu nem me lembro como assinei os papéis. Só no final descobri que dei meu apartamento a eles voluntariamente.
Eles me jogaram na rua e desde então eu tenho vagado pela cidade velha por 2 anos. Eu vivo do que Deus me dá e do que vocês me oferecem. E você não quer sair disso tudo? Perguntou Tiffany cautelosamente. Para quê? Ele olhou tristemente para a garota. Que bem me faria lutar por algo melhor se as 2 pessoas que mais importavam para mim estão mortas. Ela nem está viva, provavelmente. Ela já deve estar no outro mundo junto com Valéria. Como ela não apareceu em todos esses anos? Então, como se lembrasse de algo, ele enfiou a mão na camisa que ele tinha no bolso e tirou uma foto pequena do bolso no peito. Olha, querida, ele deu a foto para a garota. Essa é minha Jane. Agora eu carrego a foto dela comigo, próximo ao meu coração. Tiffany pegou a foto e olhou atentamente para a jovem que apareceu nela. Um segundo depois, era como se Tiffany tivesse ficado encharcada em água gelada. Suas mãos e pés tremiam e seu coração batia 2 vezes mais rápido. Embora a foto estivesse muito desbotada e em alguns lugares as bordas tivessem começado a desmoronar, o rosto da garota era exatamente o mesmo que o de Tiffany. Era muito brilhante e nítido. O cabelo e as roupas da estranha eram muito diferentes dos usados pela filha do empresário, mas suas feições e até a cor de seus olhos mostravam que Jane se parecia com Tiffany como se fosse sua irmã gêmea. Meu Deus, sua filha e eu, a garota engasgou. Então Harry Walker não estava mentindo para mim e realmente me confundiu com sua filha? O vagabundo acenou com a cabeça e sorriu fracamente. O que posso dizer? É um mistério. Não sei como minha filha pode ter uma sósia tão exata. Tiffany olhou para ele com toda seriedade e disse com determinação: eu não sei, Harry Walker, o que se passa com sósias, mas eu vou tentar descobrir o que aconteceu com sua Jane. Eu te prometo. Depois, a garota se despediu do mendigo e foi diretamente para ver seu pai. Embora a condição de Tiffany fosse nada menos que terrível, ele percebeu que a única pessoa que poderia ter alguma resposta para suas muitas perguntas estava em casa, em seu escritório. Quando Leonardo Patrick soube da situação e de que sua Tiffany poderia ter uma irmã gêmea, primeiro ele ficou espantado. Ele tentou atribuir isso a uma piada e depois negou, dizendo que não entendia o que sua filha queria que ele dissesse. Mas quando Tiffany contou a seu pai como Harry Walker havia sofrido todos esses anos e como foi trágico a perda de toda a sua família, o coração de Leonardo Patrick se amoleceu e ele pediu à filha que se sentasse. Antes que o empresário lhe contasse toda a verdade sobre o nascimento dela, ele avisou: filha, você deve saber que sua mãe e eu sempre te amamos como se você fosse nossa filha. Nada mais importa. O que você quer dizer? Tiffany franziu a testa. Você me adotou? A verdade é que você não é, suspirou o empresário. Veja bem, Vanessa e eu não conseguíamos ter filhos naturalmente. Há muito tempo, passamos por todos os tratamentos, mas infelizmente a infertilidade acabou sendo um veredicto implacável para nós dois. Vanessa ficou muito chateada e eu, vendo seu sofrimento, sugeri que tentássemos algo como barriga de aluguel. Tiffany não acreditou no que ouvia. É claro que na época não era exatamente legal, continuou Leonardo, olhando para sua filha com uma expressão confusa. Mas encontramos uma mulher que concordou em nos dar seu filho. O nome dela era Valéria. A Tiffany pareceu-lhe que o chão sob ela começou a recuar lentamente. Os olhos da filha escureceram por um momento, mas ela fez um esforço tremendo para não desmaiar e conhecer o mistério até o fim. Valéria então vivia com seus pais em uma casa em ruínas e precisava de dinheiro para se mudar para um apartamento novo e espaçoso, explicou o pai de Tiffany. Ela engravidou de um homem que se recusou a reconhecer as crianças e Valéria não sabia o que fazer. Naquele momento era tarde demais e ela não tinha como interromper a gravidez. As crianças? Os lábios de Tiffany ficaram pálidos de emoção. Sim, filha, o pai dela confirmou. Você nasceu gêmea. Então, não tínhamos documentos com as condições como agora, mas um acordo verbal. Mas Valéria acabou sendo uma mulher honesta e depois de dar à luz a gêmeos, um deles nos deu e o outro ela manteve. Não se preocupe, nós não a enganamos. Ela recebeu dinheiro suficiente para comprar um novo apartamento em um belo local. Tiffany não sabia o que pensar sobre aquilo. Por um lado, o que seu próprio pai lhe disse era um crime. Por outro lado, ela e sua mãe de fato ajudaram uma família inteira.
O que teria acontecido com Valéria se ela tivesse levado duas crianças pequenas para uma casa que estava prestes a desabar e com pais idosos? Certamente seria muito difícil. As coisas não foram tão fáceis, continuou Leonardo Patrick. Vanessa descobriu, através de seus amigos no hospital, que Valéria havia se casado 6 meses depois. Seu marido acabou sendo bom e ele imediatamente adotou a menina. Aparentemente é o mesmo Walker. Duvido que ele soubesse de algo sobre nosso acordo com Valéria. Pedimos a ela para não contar a ninguém, e pela maneira como ele reagiu a você, ele ainda não sabe. Tiffany sentou-se na cadeira, segurando os braços macios, como se pensasse que fosse desmaiar. Então eu tenho uma irmã gêmea, e essa é a Jane que Harry Walker pensou que eu era. Ela disse mais para si mesma do que para seu pai. Não há nada que você possa fazer, disse o empresário. E acho que não há nada que você possa fazer por Harry Walker. Eu poderia oferecer a ele um emprego, é claro, mas não tenho certeza se ele aceitaria algo mais do que um zelador. Tiffany se animou de repente. Não, pai. Isso é importante. A polícia nunca encontrou seus restos mortais. É possível que Jane esteja viva, mas por algum motivo ela não está atendendo o telefone. Eu quero tentar encontrá-la, mas vou precisar da sua ajuda para fazer isso. O empresário apenas apertou a mão da filha. Se você acha que pode ajudar seu novo conhecido de alguma forma, eu sou a favor. Obrigada, pai. Tiffany agradeceu sinceramente. Eu preciso encontrá-la e farei o que for preciso para isso. Joe, ao contrário de seu sogro, não apreciou os planos de Tiffany para salvar sua irmã. Ele tinha seus próprios planos de longo alcance para a fortuna de seu pai. O sogro esperava que o empresário logo fosse para o céu e Joe, como marido de sua filha, tomasse a fortuna do falecido em suas mãos. Por que você fez isso? Ele perguntou indignado à esposa. Que ideia estúpida você colocou na cabeça dela? Se ela não encontrou um homem em 3 anos, significa que ela não o quer ou ele está morto há muito tempo. Agora você vai desperdiçar o dinheiro do seu pai nessa busca inútil. Tiffany revirou os olhos e perguntou ao marido calmamente. Por que de repente você se importa tanto com o dinheiro do papai? Joe, você tem agido tão estranho ultimamente. Eu só estou tentando ser Hack Jacal com minha esposa excessivamente romântica. Joe respondeu em um tom suave e com uma voz doce. Não estou dizendo para você não procurar ninguém. É só que vamos com calma. Talvez esteja tudo bem. A sua irmã vai ser encontrada quando ela decidir que é hora de voltar. Tiffany não mudou a opinião do marido, mas contratou 3 detetives, cada um dos quais incumbido de encontrar todas as informações possíveis sobre a garota desaparecida. A filha do empresário raciocinou que de uma forma ou de outra, um deles certamente conseguiria encontrar a ponta do fio pelo qual Tiffany poderia finalmente encontrar o rastro de sua irmã desaparecida. Passaram-se quase 2 meses desde a contratação dos detetives e não havia nenhum avanço no caso. Tiffany estava à beira do desespero quando, inesperadamente, recebeu uma ligação de Brad, o mais veterano e experiente dos 3. Tiffany Patrick, parece que temos a pista certa. A mulher de quem você estava falando agora mora em uma aldeia remota. Ela é tecnicamente a esposa de um guarda florestal local, mas ela veio para a região exatamente 3 anos atrás e ninguém a tinha visto antes. Como você sabe disso? Tiffany perguntou emocionada. A única inconsistência aqui, disse o detetive com insegurança, é que o guarda florestal chama a esposa de Ashley. Mas eu não acho que ele esteja falando a verdade. O que te fez pensar que ela não é Ashley? A jovem perguntou. Pelo contrário, é provável que nós tenhamos cometido um erro e essa garota não seja minha irmã. Bem, ele respondeu enigmaticamente. O fato é que Ashley era o nome da falecida esposa do guarda florestal. Ela morreu há 5 anos depois que um urso atacou sua cabana. Os aldeões dizem que a nova esposa do lenhador se parece muito com a primeira Ashley, mas eles ainda juram que ela é uma mulher completamente diferente. Ok, eu vou pegar o primeiro voo, Tiffany garantiu a ele e desligou. Quando a filha do empresário chegou ao endereço, acompanhada dos guardas do pai, teve uma grande surpresa. Ela estava em frente à casa bem construída do guarda florestal, feita com fortes toras. Algumas galinhas corriam pelo quintal e uma cabra passeava tranquilamente mastigando grama.
A mulher que abriu a porta parecia tanto com Tiffany que era como se ela estivesse olhando no espelho. Era definitivamente Jane. Nos braços de sua irmã havia um bebê de 1 ano, que estava olhando com interesse para a visitante que havia chegado em sua casa. Olá, quem é você? Perguntou a esposa do guarda em um tom completamente calmo. Era como se ela não tivesse notado a estranha semelhança entre elas. Na verdade, eu estou aqui para te ver. Seu nome é Ashley, certo? Sim, ela disse devagar e depois olhou mais de perto para o rosto de Tiffany. Naquele momento, pareceu perceber algo e gemeu, instintivamente recuando para dentro de casa. O que você quer de mim e de Peter? Por que você se parece tanto comigo? A mulher quase soltou um grito quando viu o marido se aproximar dela. Ele vinha do quarto ao lado e trazia no rosto um olhar de pavor. O guarda percebeu imediatamente o que havia acontecido. Calma, meu amor, ela não vai te machucar, tentou tranquilizar a esposa. Ashley contou tudo depois, quando os ânimos se acalmaram. A dona da casa colocou a chaleira no fogo e se sentou à grande mesa. Em frente a ela, estavam seu marido Jack e uma estranha da cidade, muito parecida com Ashley. Tiffany apresentou-se à mulher e revelou a verdadeira identidade de Ashley. Quando Jane ouviu seu nome real, franziu a testa com tanta força que formou uma ruga horizontal bem profunda. Harry Walker é seu pai. Ela tentou se lembrar de alguma coisa, mas não conseguiu. Ela se desculpou e disse que não se lembrava de nada. Jack me achou na floresta, perto dos trilhos do trem. Nem sei como fui parar lá. Só acordei aqui, contou. O guarda confirmou a história. Eu estava fazendo minha ronda e vi algo vermelho na grama. Fui ver e era ela, disse. O homem baixou o olhar, atormentado pelas lembranças. Minha esposa morreu assim, continuou. Só que ela foi atacada por um urso e teve a cabeça esmagada. Eu não podia deixá-la no meio da floresta. Trouxe-a para casa e cuidei dela o melhor que pude. Ela não tinha identidade. Acho que foi roubada e jogada do trem. Suas pernas estavam cheias de combustível, como se ela tivesse rastejado nos trilhos por um tempo antes de desmaiar. Ele sabia que seu pai, Harry Walker, devia ter imaginado algo assim desde o início. Ele disse que você tinha muito dinheiro com você e que estava levando para outra cidade a trabalho, comentou. Jane ficou um tempo sentada, absorta em seus pensamentos. Aos poucos, flashes de memória surgiram em sua mente. Acho que estou começando a me lembrar de alguma coisa, disse. Ainda é muito confuso, mas a mulher olhou para Tiffany. Espere, então você e eu somos irmãs? É só agora que estou entendendo tudo isso. Eu sei. Foi um choque para mim também quando eu descobri. Tiffany sorriu. O pequeno Peter se arrastou até a perna de Jane e puxou delicadamente sua calça. Oh, ele é tão fofo. Ele é filho de Jack e você? Perguntou. James ficou vermelho e John explicou com orgulho. Quando Jane se recuperou, nós dois percebemos que nos amávamos. Então pensamos, por que temos que nos esconder? Temos um ao outro e isso é o que importa. Começamos a viver como marido e mulher e logo ele nasceu. Sim, mas meu filho tem um problema grave no coração, Jack acrescentou com tristeza, pegando o filho dos braços do marido. Meu Peter tem uma má formação cardíaca. Que pesadelo. E o que os médicos dizem? Indagou Jane. Jack fez uma expressão de preocupação. Eles dizem que ele precisa de uma cirurgia e que tem que ser feita logo. Mas custa tanto dinheiro que nunca vamos conseguir juntar. Aqui nós, guardas florestais, ganhamos pouco. Já fomos ao curandeiro local, acendemos velas na igreja, pedimos orações, mas nada adianta. Jack se virou rápido. Uma lágrima escorreu em seu rosto. Ele era um homem forte, mas o destino de seu filho o fazia chorar. Mas Tiffany interveio. Dinheiro não é problema, disse ela, olhando com carinho para o menino. Só temos que levar a criança para a cidade e mostrar a um bom especialista. Eu pago a cirurgia, o importante é salvar a vida do meu sobrinho. Ela abraçou Jack com todo o coração. Você sabe, quando te vi pela primeira vez, pensei que você fosse uma bruxa na nossa porta. Você era a minha cara. E agora eu percebo que você é um anjo que veio até nós para salvar o nosso filho. Jack também agradeceu efusivamente a moça e ela voltou para casa para arrumar uma mudança temporária para a cidade, para seus recém-descobertos parentes. Leonardo Patrick ficou muito contente ao saber que Tiffany conseguiu encontrar sua própria irmã.
Tiffany foi rápida em contatar os melhores especialistas em uma clínica na capital, e em menos de um mês, Peter fez uma cirurgia bem-sucedida. A criança ainda tinha um longo período de recuperação pela frente, mas já estava melhorando, o que significava que um futuro saudável o aguardava. Jane, depois de chegar com o marido na cidade, foi logo conhecer Harry Walker. Quando viu seu pai, lembrou-se de tudo na hora e se jogou nos braços dele. Papai querido, chorou em seu peito. Desculpe, eu não te contei sobre mim. Eu nem me lembrava do meu próprio nome. Coitada da mamãe. Ela morreu por minha causa, não foi? Não se culpe, minha filha. Harry Walker acariciou a cabeça de Jane, a tranquilizando. O mais importante é que você está viva e bem, graças a esse rapaz que te tirou da floresta e cuidou de você o tempo todo. E ainda fui feito avô. Não é sorte na minha velhice? Tenho uma filha e um neto de novo. E que genro maravilhoso eu tenho. Todos nós temos que agradecer a Tiffany, respondeu a mãe de Peter, sorrindo entre lágrimas. Se eu tivesse perdido a esperança e ela tivesse desistido de nos procurar, imagine como seria horrível. Nunca teríamos conhecido Tiffany. Tiffany estava ao lado dela, abraçando o pequeno Peter e também chorando baixinho de felicidade. Agora ela tinha outra família e uma irmã com quem compartilhar todos os momentos importantes de sua vida. Enquanto isso, Leonardo Patrick descobriu algumas gravações muito interessantes nas câmeras internas da casa, mostrando Joe vasculhando um cofre cheio de objetos de valor e papéis importantes do negócio, na ausência de sua esposa e seu sogro. Provavelmente o canalha conseguiu o código do cofre com algum dos empregados com quem estava envolvido. O empresário não perdeu tempo e chamou a polícia para denunciar seu genro desonesto. Depois ele descobriu que ele trabalhava para os concorrentes de Leonardo Patrick e que tinha se infiltrado em sua família para destruir os bens da empresa e roubar alguns de seus objetos de valor. Ele seria recompensado depois de cumprir a missão e ainda mandaria o pai de sua esposa para a morte. Tiffany, ao saber de tudo isso, rompeu imediatamente com seu esposo traiçoeiro, divorciou-se dele e o expulsou de casa. Mas o vigarista não ficaria impune. Agora ele estava respondendo por espionagem industrial e tentativa de furto. Tiffany não demorou a se recuperar. Algum tempo depois, ela conheceu um jovem advogado chamado Chris. Depois de 1 ano e meio de um relacionamento carinhoso e sincero, ela se casou com ele. Agora o casal estava feliz e Tiffany esperava o nascimento de seu primeiro filho, que eles queriam chamar de Thomas. Tiffany era amiga de sua irmã gêmea e se dava bem com Harry Walker, que atualmente estudava para ser gerente de loja e administraria a própria mercearia. O homem estava imensamente feliz por ter a oportunidade, na segunda metade de sua vida, de recomeçar do zero. O apoio e o amor de sua família permitiram que ele se reerguesse do fundo do poço, e agora ele mostrava a todos que precisavam, que mesmo nas piores situações da vida nem tudo está perdido e que a ajuda pode vir de onde menos se espera. Deixe um comentário sobre o que achou dessa história sensacional e incrível. Dê um like e inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para não perder a próxima história. Um grande abraço e até o próximo vídeo.